Instituto Vida para Todos inaugura um serviço para apoiar aqueles que desejam extrair vida e encargo principal das mensagens do alimento diário. A esse serviço semanal daremos o nome de tutorial, pois não se pretende fazer nenhum estudo exaustivo ou detalhado. Antes, ele servirá de guia para conduzir os ministros da palavra ao foco central de cada mensagem. Vamos iniciar o Alimento Diário, série Gálatas A Filiação, volume 1, a obra do apóstolo, evangelizar. Autor, Dong Yu Lan. Mensagem 1, o autor, Paulo. Leitura da Bíblia, Gálatas 1, versículos 1 e 2. O Alimento Diário, mensagem 1 desta série Gálatas, a filiação. O autor, ele discorre desde o nascimento de Jesus, a sua juventude, o seu ministério e a sua morte redentora para produzir a igreja. E também mostra a continuidade da sua obra por meio dos apóstolos, dos 12 apóstolos. E rapidamente ele faz a ligação para o surgimento do apóstolo Paulo, que é o autor do livro de Gálatas. Na segunda-feira do Alimento Diário, o que chama a atenção seria quando Jesus era ainda jovem, ele tinha 12 anos de idade. Numa das festas que os pais dele levavam sempre, anualmente, ele e os outros irmãos para Jerusalém, e na volta eles se deram conta da ausência dele e foram procurá-lo no templo, interrogando e ouvindo os doutores, os mestres da lei. Então fica aqui uma lição para nós que somos pais. Onde assistem os nossos filhos? Onde eles estão? Onde eles frequentam? Aí o autor, o Dong Yu Lan, ele fala que semestralmente nós temos conferência de jovens, tanto do primeiro período, que corresponde aos adolescentes de 12 anos até 16 anos de idade, como o segundo período, que compreende os da idade de 17 até 25 anos de idade. As conferências são realizadas na Estância Árvore da Vida. E ali os jovens são orientados, ouvem a palavra de Deus, ouvem também as orientações humanas, as orientações espirituais e também educativas. Então, é um ótimo lugar para se estar. E depois das conferências semestrais, a vida da igreja, na igreja onde ele frequenta, também eles têm a continuidade desse serviço de acompanhamento. Então, onde estão nossos jovens? Onde estão nossos adolescentes? Onde eles frequentam? Isso é assunto muito importante para os pais saberem. Então, dessa forma, eles serão ajudados no lugar certo a conhecer o Senhor e a sua vontade, e se tornarão fortes, ativos e úteis em suas mãos. Na terça-feira, fala quando Jesus completou 30 anos de idade, deu início ao seu ministério. Ele começou a pregar na região da Galácia, e a sua pregação era anunciar o evangelho do reino, e muitos foram atraídos por ele e o seguiam. Entre os seus seguidores, ele escolheu 12 discípulos que mais tarde ele os denominou de apóstolos. São 12 apóstolos que ele também enviou para pregar o evangelho do reino. No entanto, o seu desejo de que a sua palavra não fosse somente para os galileus, porque ele veio para salvar o mundo, e a sua palavra de pregação do evangelho do reino é para todo mundo, para alcançar o mundo inteiro. Portanto, Jesus
quando ele morreu, ele ressuscitou, ele voltou aos seus, apareceu aos seus discípulos por 40 dias. E aqui está registrado, isso está registrado em Atos capítulo 1, no versículo 3, que diz: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. É isso que eu queria chamar um pouco de atenção. O reino de Deus sempre foi o foco das pregações de Jesus. E também ele incumbiu os seus apóstolos, seus discípulos, seus apóstolos, a continuarem a pregação do Evangelho do Reino. E agora eu queria dizer uma coisa: como esses galileus que estavam em Jerusalém, porque Jesus pediu para que eles permanecessem em Jerusalém em oração, até que eles recebam o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Essa foi a promessa do Pai. Então, vamos imaginar esse povo galileu que estava na crucificação de Jesus 50 dias atrás. Os judeus todos gritavam: crucifica-o, crucifica-o. E os galileus, inferiorizados tanto pela cultura, por número e também pelo poder, eles tinham muito pouco poder perante os judeus de Jerusalém. Portanto, eles estavam amedrontados, eles estavam intimidados por toda aquela situação. Como 50 dias depois, eles conseguiriam fazer alguma coisa que pudesse alcançar o objetivo de espalhar o Evangelho do Reino para todo mundo? Portanto, não era possível que o homem pudesse fazer qualquer obra. Foi necessário que o Espírito Santo entrasse em ação. Portanto, esse ponto é muito importante para nós que somos ministros da palavra. Nós precisamos entender que a obra de Deus não é possível de ser feito pelos seres humanos somente na capacidade humana. Se o Espírito não agir, não temos como fazer a obra de Deus. Depois desses dias, quando chegou o dia do Pentecostes, aí aconteceu o quê? Aconteceu que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, está em Atos capítulo 2, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Presta bem atenção: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quer dizer, o Espírito estava no controle da situação. Pelo fato daqueles galileus estavam em oração, eles se esvaziaram de si mesmos, o Espírito Santo pôde preenchê-los. E o Espírito Santo é que estava no comando e lhes concedia eles o poder de falarem em outros idiomas, outras línguas. Isso impactou os moradores de Jerusalém e os que estavam de todas as terras estrangeiras, estavam os judeus que estavam em Jerusalém na festa. E cada um ouvia pregarem na sua própria língua. E aproveitou-se a situação. Pedro levantou-se junto com os 11, porque alguns zombavam que eles estavam embriagados. Mas Pedro disse o quê? Pedro disse: eles não estão embriagados. O que vocês assistem é o cumprimento da profecia de Joel. Entre tantas outras coisas que aconteceriam, falar em línguas, visões, né, e sonhos, o mais importante era que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o ponto vital. Portanto, a terça-feira mostra que primeiramente eu queria apontar, se não fosse pela ação do Espírito Santo, nenhum homem conseguiria iniciar a obra do Senhor
depois da morte de Jesus, depois de sua ressurreição, não haveria como o homem começar a obra. Graças a Deus, o Espírito Santo começou essa obra poderosa. Em segundo lugar, eles passaram a falar em línguas, era para que o povo de Jerusalém ficassem atônitos e passassem a crer no nome do Senhor, isto é, invocarem o nome do Senhor. Naquele dia, 3.000 homens invocaram o nome do Senhor, 3.000 homens foram batizados em nome do Senhor. Então nós chegamos na quarta-feira, mas eu queria ainda comentar um pouco da terça-feira. Quer dizer, se nós não nos esvaziarmos, se nós não nos humilharmos e percebemos que nós nada podemos fazer na obra do Senhor se nós não orarmos, porque quem faz a obra é o próprio Deus, é o Espírito quem faz a obra. Portanto, é muito importante entender esse princípio. Nós precisamos de muita oração, de muito esvaziamento, de muito nos humilhar, para que o Espírito Santo possa nos encher. Presta bem atenção que no dia do Pentecostes eles ficaram cheios do Espírito Santo. Esse Espírito Santo foi derramado de cima para baixo para lhes dar poder. Eles então estavam intimidados, mas receberam poder do Espírito Santo. Eles passaram a pregar a palavra em outras línguas. Isso é muito importante. Então, eu queria só nesse ponto fazer um pequeno parênteses. Nós hoje, nós não dependemos passivamente de esperar o derramamento do Espírito Santo para recebermos poder do alto. Hoje, graças a Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus, Jesus como o Espírito já entrou em nós. Hoje esse Espírito está dentro de nós. Paulo, em Efésios, ele mostra que nós devemos não nos embriagar do vinho, mas devemos encher-nos do Espírito. Quer dizer, se nós hoje esperarmos só pelo recurso do derramamento exterior do Espírito, nós seria uma espera muito passiva. Mas graças a Deus que nós hoje temos outro recurso, porque o Espírito entrou em nós, está no nosso Espírito, e esse Espírito, ele é como fogo dentro de nós. Nós podemos exercitar esse Espírito, podemos nos encher desse Espírito. Hoje esse Espírito, da mesma forma, pode nos dar poder do interior para fora. Então não devemos esperar somente por aquele derramamento do Espírito Santo. Outra coisa eu queria comentar: falar em línguas foi extremamente necessário naquele dia para os que estavam intimidados pelo todo o ambiente de Jerusalém. De repente causasse uma situação de perplexidade. O Espírito Santo concedeu que eles falassem língua. E Paulo fala em 1 Coríntios 14 de que a língua constitui um sinal não para os crentes, para os incrédulos, justamente para que eles pudessem crer em Jesus. Agora, nós não precisamos todo o tempo buscar essas coisas milagrosas. Nós devemos buscar o Espírito da vida, o Espírito que está dentro de nós, procurar encher desse Espírito. Chegando um pouco então na quarta-feira, nós vimos que a partir daquele dia, a vida da igreja em Jerusalém tomou forma, né? Eu vou ler até um pouco aqui no capítulo 2 de Atos. Eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, a vida da igreja maravilhosa começou assim. Os que foram salvos, o Senhor coloca nesse ambiente maravilhoso para crescimento e maturidade de vida. É isso que trata essa semana. E só que durou um pouco tempo, começou a surgir a perseguição contra os que invocavam o nome do Senhor em Jerusalém. Com a grande perseguição, os discípulos foram dispersos pela região Judéia, Samaria, e os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas
não contentes de ter espalhado os discípulos de Jerusalém, Paulo pegou a autorização, pediu autorização para perseguir os que invocavam o nome do Senhor também em Damasco. Por quê? Porque já havia sido martirizado o Estevão, e Paulo, tinha por nome Saulo, ele guardava as vestes daqueles que apedrejaram a Estevão. E foi assim que Saulo se dirigiu para Damasco para prender os que invocavam o nome do Senhor. Agora chegamos na quinta-feira. Quinta-feira é o chamamento de Paulo no caminho para Damasco. E Atos 9 registra, enquanto Saulo, que tinha autorização para prender os que invocavam o nome do Senhor em Damasco, se dirigia a Damasco, no meio do caminho, na estrada, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, a grande lição que aprendemos é que Saulo nunca perseguiu pessoalmente a Jesus, mas ele perseguiu os que invocavam o nome de Jesus. Isto quer dizer que aqueles que invocavam o nome do Senhor Jesus, Jesus estava neles, Jesus era um com eles. Portanto, todos nós que invocamos o nome do Senhor, Jesus é um conosco, somos unidos a Jesus por meio do invocar o nome do Senhor. Então, nesse momento, Deus apareceu a Ananias, um membro da igreja em Damasco, para ir até Saulo, porque o Saulo foi ordenado entrar na cidade de Damasco. E Ananias, amedrontado, e o Espírito lhe disse: não temas, porque esse é para mim um vaso escolhido, né? Não é isso que fala assim? Esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel. E Paulo foi batizado, invocando o nome do Senhor. Olha só, né? Aquele que perseguia os que invocavam o nome do Senhor foi batizado, invocando o nome do Senhor. E mais uma coisa que Paulo tinha que fazer, porque todas as suas, tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel era a tradição dos judeus, a lei mosaica, e ele não conhecia nada do ministério da nova aliança. Então ele foi conduzido até a região da Arábia para poder receber uma visão celestial, para ele saber, afinal de contas, do que se trata, né, a economia de Deus no Novo Testamento. E ele ouviu palavras inefáveis, isso está registrado em 2 Coríntios 12, versículo 4. Ele ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir-se, e ele foi equipado com essa palavra para começar o seu ministério, né, da nova aliança. Sexta-feira fala propriamente do livro de Gálatas, e no capítulo 1 de Gálatas ele faz um pouco a referência dele mesmo, do seu passado. Aqui no versículo 13, Paulo diz assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então Paulo tinha esse passado extremamente zeloso pelo judaísmo, mas Deus o escolheu para conhecer a sua vontade e lhe deu a revelação de Jesus Cristo. E o principal tema do livro de Gálatas é a filiação. E a filiação é bem ilustrada aqui no capítulo 4 de Gálatas, onde fala que, no versículo 1 fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Quer dizer, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós ganhamos o status de filho de Deus, pois Jesus Cristo morreu por nós na cruz, derramou seu sangue
para perdão dos nossos pecados, para a nossa redenção. Mas o principal de tudo isso é que Deus dispensou a sua vida para dentro daqueles que creram em Jesus. Então nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, nós nos tornamos verdadeiramente filhos de Deus. Todavia, esse título de filho de Deus ainda não é suficiente. Nós ainda somos filhos pequenos, filhos crianças, e essa vida que Deus nos deu precisa crescer em nós. Portanto, Gálatas 4 fala: quando nós nascemos de Deus, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Todavia, enquanto um herdeiro, um filho, é de menor de idade, ele não pode ainda herdar as coisas do pai. Portanto, não há diferença entre ele e um escravo da casa, mesmo que ele tenha um status de senhor herdeiro de todas as coisas. Portanto, se nós recebemos a vida de Deus, isso não significa que nós estamos prontos para receber a herança de Deus. Portanto, Deus deseja que nós cresçamos em vida. Quer dizer, essa vida que Deus nos deu quando nós cremos em Jesus, que está dentro de nós, ela precisa crescer, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser educada, ela precisa atingir a maturidade. Então Deus nos colocou em um lugar para crescimento. Onde é esse lugar? É a vida da igreja. Então a vida da igreja é onde há tutores e curadores. É o que está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 2. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Quer dizer, até a maturidade. No Brasil, a Constituição brasileira determina que a maioridade é 18 anos. Portanto, enquanto uma criança, ele não pode ainda receber a herança do pai. Ele precisa então, essa criança precisa crescer, precisa ser educada. Então, os curadores são os mordomos da casa de Deus, os servos da casa de Deus, os irmãos mais maduros que cuidam de nós, que cuidam de todos os aspectos para crescimento de vida, nos apacentam, né? Quando nós precisamos de alimento, eles nos dão alimento. Quando nós precisamos de algum tipo de cuidado por causa da vida, eles nos suprem. Por outro lado, na igreja também há tutores, há mestres que nos ensinam as verdades, que nos fazem conhecer a palavra de Deus, conhecer as verdades. E dessa forma, na vida da igreja, nós podemos crescer e amadurecer até atingir a maturidade para herdar toda a herança do Pai. Gálatas, o livro de Gálatas tem isso como o foco principal, que é a filiação. Nós não podemos permanecer como crianças, na infantilidade. Nós precisamos crescer em vida. Por isso, lá em Romanos capítulo 8, versículo 14 fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vocês sabem que essa palavra, a palavra grega usada para filho de Deus aqui é huios, quer dizer, já filho maduro, filho crescido. Então aqueles que são filhos crescidos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas logo em seguida ele fala assim: porque não recebemos o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção ou filiação, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica que com o nosso Espírito somos filhos de Deus. Esse filho de Deus aqui é teknon, é filho, criança, infantil. Ora, se somos filhos teknon, criança, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que com Ele também sejamos glorificados, quer dizer, receber a herança. Portanto, o livro de Gálatas tem esse ponto principal, é nos levar a crescer. E onde podemos crescer é a vida da igreja. O sábado nós já comentamos juntamente com sexta-feira, então chegamos no último dia, domingo. Domingo nos mostra a meta de tudo isso, que é o reino. Hebreus 2, versículos 5 a 6, mostra que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, mas Deus sujeitará o próximo mundo, próxima era, próximo reino,
aos homens, né? Por isso que em Hebreus 2:5 fala: pois não foi a anjo que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo que é um homem, que dele te lembres, ou filho do homem, que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Portanto, nós fomos criados e fomos regenerados como filho de Deus, é para amadurecer, crescemos, amadurecer, preparados para reinar no mundo que há de vir. Esse é o foco principal da Bíblia e também o nosso foco principal. Então, em Efésios capítulo 1, mostra que Deus, por causa disso, desse foco, antes da fundação do mundo, Ele já nos escolheu. Nos escolheu para, isso está no versículo 4, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor, Ele nos predestinou para a filiação. Essa filiação é a plena filiação, quer dizer, já filhos maduros. Em outras palavras, o homem já foi criado, predestinado para essa filiação. Precisamos crescer, amadurecer para assumir o reino de Deus. Isso Deus sempre propôs dessa maneira. Nós é que não entendíamos antes. E para isso, nós fomos colocados na igreja, na vida da igreja, onde nós temos um ambiente maravilhoso, nós temos quem nos ensine as verdades, nos ajudam a conhecer a palavra do Senhor, também quem nos ajudam na nossa vida prática diária para crescimento de vida, nos apacentam, nos pastoreiam, e mais ainda, nós precisamos servir a igreja. Nós precisamos aprender, participar de todos os serviços, porque nos serviços é que nós aprendemos a verdadeiramente a crescer em vida. Isso aconteceu com Paulo. Paulo, depois que recebeu as revelações no terceiro céu, Deus o colocou para viver a vida da igreja normal em Damasco. Depois ele foi em Antioquia, treinado a viver junto com os irmãos, servindo junto com os irmãos. Portanto, isso é muito importante. Paulo, que escreveu as 14 epístolas de Paulo, das 14 epístolas, e em uma das epístolas, 2 Coríntios 3:6, ele escreve: Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então o objetivo de tudo isso não é nós virarmos doutores da lei, doutores do conhecimento, nós temos que saber que tudo isso visa o nosso crescimento de vida. Portanto, até a palavra de Deus, o alimento diário que nós desfrutamos, deve ser tomado como vida, para nosso crescimento de vida. Portanto, Paulo se tornou, no final, um ministro da nova aliança. Nós também queremos ser esses ministros da nova aliança, não tentar explicar letra com letra, mas usar o Espírito para extrair vida da palavra de Deus. Eu espero que esse tutorial tenha ajudado vocês, tenha dado uma orientação para vocês buscarem qual é o foco dessa mensagem.